Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula desse sábado de O Livro dos Espíritos, do dia 5 de dezembro de 2020, aula que acontece às 14h30. Nós estamos estudando o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e dentro do capítulo 9, no item 6, Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós lembramos que no período de pandemia nós estamos fazendo as aulas gravadas, né? Normalmente às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que acontece a nossa reunião. Nós também lembramos que nós estamos usando a tradução do José Herculano Pires. Então, se você estiver acompanhando a aula com uma outra tradução, talvez tenha alguma pequena diferença de palavras, né, na tradução aí. Então vamos à questão 516. Na questão 516, Kardec pergunta aos espíritos: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Então, assim, tanto os nossos espíritos protetores quanto aqueles que são nossos inimigos do passado, poderiam acompanhar para nos ajudar ou nos prejudicar de forma mais direta? Sim, até poderia. Então vamos pensar, se o espírito que vai ser o nosso protetor encarnar, ele não vai estar disponível para fazer todo tipo de assistência, então ele vai ter que encarregar um outro espírito da mesma hierarquia dele para fazer isso. Então o que acontece normalmente é o contrário, né? Um espírito amigo encarna para ser nosso protetor e o nosso protetor fica no mundo espiritual, mas pode acontecer. E quando se trata de um obsessor, né, de um inimigo de muitas vidas, às vezes ele quer encarnar para nos prejudicar, também pode, né, também isso pode acontecer, mas claro que depende de todo um planejamento reencarnatório, né? Não é só o espírito querer ou não querer encarnar. Tem uma história ilustrativa interessante. Dizem que é uma história que se conta nos bastidores lá de Uberaba, né? Dizem que havia um espírito que atrapalhava muito o Chico no início da sua jornada mediúnica, né? Era um espírito inimigo do passado. Aliás, quem assistiu o filme do Divaldo viu que ele também tinha, né, um inimigo do passado, como muitos de nós, quase todos nós temos aí. Bom, em determinado ponto, já bastante consciente, né, da sua tarefa, o Chico pede para o Emmanuel se não dava para propiciar condições desse espírito encarnar e de alguma maneira chegar até o Chico para que ele o adotasse, né, para que ele criasse aquela criança e ficasse por perto ali. Aí o Emmanuel falou: Chico, mas vai te atrapalhar, né? É um inimigo ali, então ele junto de você ali vai atrapalhar. Ele falou: Emmanuel, mesmo assim eu prefiro ele aqui por perto, para que eu possa fazer o bem para ele e de certa maneira quitar, né, o que ele entende, pelo menos, que eu tenha de dívida com ele, né? Então disseram, né, alguns amigos ali do Chico que isso de fato aconteceu, que esse espírito encarnou e que acabou sendo criado praticamente pelo Chico ali. Então veja que é sim possível, mas eu diria que é mais possível que os nossos inimigos do passado, até porque a gente sabe que dentro dos nossos lares, né, temos as principais inimizades, às vezes, os principais compromissos. Não só isso, claro que temos laços de amor também, mas temos laços de compromisso. Então é mais fácil termos próximo de nós espíritos compromissados, né, uns com os outros aqui, do que propriamente o nosso espírito protetor, que costuma esse sim ficar no mundo espiritual ao longo da nossa encarnação. Na questão 517, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Sim, né? Há espíritos que se ligam a uma família, a uma empresa, a uma cidade,
a um país, né? Ele vai dizer na resposta dessa ou de uma questão próxima aqui, esses espíritos, assim como temos cada um de nós um espírito protetor, uma instituição séria também tem seus espíritos protetores. Pensemos numa casa espírita. Uma casa espírita tem uma equipe de espíritos que a dirigem, uma equipe de espíritos protetores, né? Via de regra não é um só, é um grupo de espíritos. A gente sempre brinca, né, na casa espírita com isso, né? Quando estamos ali compondo a direção, que a nossa proteção aumenta. Claro que o assédio também dos espíritos menos felizes que querem o nosso fracasso, o fracasso da casa espírita também aumentam, mas aumenta também a proteção. Vai depender de em qual desses grupos nós estaremos ligados, sintonizados, né? É sempre assim com todos nós, viu? Temos sempre a oportunidade de nos ligarmos a diversos tipos de espíritos. Vai depender do que pensamos, do que sentimos, de como agimos, daquilo que lemos, daquilo que assistimos, daquilo que acreditamos, e aí vamos nos ligando a esse ou aquele espírito. Então, sim, um grupo de espíritos, por exemplo, uma instituição, pode e tem sempre espíritos protetores. Tem uma parte interessante nessa resposta 517, ó. Não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças, né? Então, a ideia de que existem espíritos que protegem a raça ariana, né? Alguma coisa assim, pode até ter obsessores, né? Os espíritos aqui que respondem, que são espíritos superiores, falam não, nenhum espírito superior se preocupa com isso, porque isso é um erro, né? Então, se tiver espíritos que defendem essa questão racial, são espíritos inferiores, né? Questão 518. Aqui, antes da 518, deixa eu fazer um comentário. A doutrina espírita, ela elimina todo tipo de preconceito, porque ela diz, e eu já falei isso em aulas, mas é sempre importante repetir, o público é rotativo, né? Tem pessoas sempre entrando no grupo. À medida em que todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós caminhamos para a perfeição, todos nós encarnamos, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, ora numa sociedade mais abastada, numa família mais abastada, ora numa família com mais dificuldades financeiras, independente da cor da pele, da religião que professamos, todos somos iguais e irmãos. Então, nenhum tipo de preconceito, seja o racismo, o machismo ou qualquer outro, não encontra respaldo nas ideias espíritas. Quem assim pensa, quem assim sente, está, né, de maneira muito clara, sendo contrário ao pensamento do Cristo, que era inclusivo, e do pensamento da doutrina espírita. E aí, dentre esses irmãos e irmãs, temos dois tipos. Aqueles que pensam, sentem assim, mas têm consciência, falam, puxa, ainda é uma coisa que eu carrego em mim, mas preciso lutar contra isso e me libertar dessas imperfeições. Como, aliás, todos nós, né, temos imperfeições, precisamos nos libertar. Esses que estão já nesse ponto da caminhada, muito bem. Agora, aqueles que querem, às vezes, mudar até a doutrina, mudar a doutrina cristã, aliás, né, se apoiam na doutrina cristã para justificar o preconceito. Temos visto isso, né, inclusive de autoridades, que dizem que o cristianismo apoia o preconceito. Eu imagino Jesus olhando, né, para isso, que absurdo. O cristianismo, Jesus andou rodeado das pessoas que eram excluídas, ele próprio era um excluído, foi assassinado como os seus seguidores, né? Jesus nunca apoiou o preconceito, Jesus sofreu o preconceito e deixou muito claro na sua mensagem que este não é o pensamento cristão. Nós vamos encerrar aqui, porque já está quase dando os 10 minutos, voltamos em seguida com a próxima questão.